pessoas... o sistema evangélico acontece isso. Muitos por falta de entendimento das escrituras, por falta de revelação, outros porque têm entendimento, mas por falta de caráter aí, não pregam isso, porque se pregarem isso, e agora a gente vai fundo aqui com os líderes, porque se pregarem isso, perdem o domínio das ovelhas. Então o homem, o pastor lá, ele está sobre um altar, o líder quando não passa essa revelação para a ovelha, para a igreja, para a congregação, vai colocando nele essa certa autoridade humana, onde a Bíblia diz que nós somos todos iguais perante a Deus, né? O que difere são os nossos chamados, Deus chamou um para cada coisa, mas falando de unção, falando de salvação, nós somos todos iguais, não tem um mais ungido, um mais poderoso. Deus, somos todos ungidos, a gente vive a nova aliança, somos todos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso o povo não prega, porque se pregar, vai falar, não, então aí a ovelha vai achar que tem o mesmo poder que eu, mas tem. Essa que é a grande verdade, não tem diferença de chamado, não tem diferença de unção. Deixa eu trazer minha mãe, manda as perguntas aqui na caixinha, que ela deve... Voltamos. Sim, tá bom. Deixa eu dar duas coisas importantes que eu preciso falar agora. Para quem está assustado aí, ou você acha que essa revelação chegou para minha vida depois de 17 anos que eu estava na lei, de boinha, assim, né? Que eu fiquei, ai, que bonito e tal. Aquilo foi um turbilhão, né? Na minha cabeça, na minha, do meu marido, da minha irmã, do meu cunhado, toda aquela galera que tinha se convertido na adolescência, que por 16 anos e meio, quase 17, estava ali num ministério tradicional, ouvindo o que todo mundo ouve, né? O feijão com arroz. Então, assim, quando essa revelação chegou, e isso é revelação de fato, né, do coração de Deus, a gente tomou um susto, mas não um susto assim no sentido de que, heresia. A gente pensou, uau, peraí, que tá respondendo um monte de coisa aqui. Peraí que tá trazendo esclarecimento para coisas que eu não tinha esclarecimento. Espera aí, porque estão vindo respostas às perguntas que eu fazia e ninguém queria me responder. Uau! Então, aí Deus começa a revelar, e uma revelação puxa outra, e aí a gente chega a uma plenitude de graça sobre graça, que a primeira graça é a graça de salvação, e a segunda graça, o segundo benefício anunciado por Paulo, é o conhecimento do pacto e o viver o pacto da graça de Deus. Eu quero dizer para quem está assustado aí, que assim, que bom, né? Porque está confrontando o feijão e arroz, está confrontando aquele legalismo doentio e paralisante da tradição do nosso país evangélico. O que eu queria dizer também é que, uma vez que você tem a revelação do pacto da graça, é um pacto, né? Então, não tem fim. É a última aliança, é a nova e eterna aliança, então não vai ter outra. Então, como ela é eterna, tem sempre coisa nova chegando. Isso é a tua felicidade. O Fê falou aí que você precisava conhecer isso para viver aquilo que você ainda não viveu. E o que você não viveu é o melhor que está por vir, tá bom? Então se agarre a essa revelação, não tenha medo de jogar tudo que está fora da Bíblia no lixo, porque depois de 16 anos e meio, quando essa revelação chegou, alguns pastores, e agora vamos entrar nessa questão, alguns pastores da lei, que eram líderes meus naquela época, pessoas que eu respeitava, logicamente, né, que tinham muitas visões, é isso que vejo. Um deles chegou para mim um dia e disse, esquece tudo isso, volta rapidinho para a lei, isso é nova era, isso é heresia, deixa isso para lá, isso é o teu fim. E aqui dentro, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi algumas vezes a voz audível de Deus. Essa foi uma segunda vez que eu ouvi a voz audível de Deus. Isso está fazendo 27 anos, tá? E essa voz falou assim para mim, na frente dele, não ouça o que ele está dizendo, não ouça, fique com o que eu estou dizendo. E ali, ele passou a falar e a voz dele não tinha... Ele falava com voz audível para mim, esse pastor, mas eu não ouvia mais. Era como se fosse só o gesto labial. E Deus falava lá dentro do meu espírito, fique com o que eu estou te falando. E ali naquele momento eu virei para ele e falei, respeito o irmão, mas a nossa caminhada juntos aqui na Terra, né, para um propósito, termina agora. Eu vou ficar com o que Deus está me revelando. Foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, que eu tive coragem para fazer isso, e foi a minha libertação total de sistema, de homens, de heresias, de mentiras, de falsas visões, de profetadas. Graças a Deus, eu fui liberta de toda essa
parafernália, não tem outro nome, que a lei coloca em cima da gente. Muita mentira, muito misticismo misturado com um ou outro versículo. Por isso que eu disse, não aceite um versículo pinçado das Sagradas Escrituras para as pessoas fazerem as suas doutrinas, os seus dogmas, enfim, aquilo que elas querem induzir. Nós hoje temos conhecimento dos textos bíblicos, daquilo que é o contexto todo, né? E graças a Deus pelos olhos iluminados e por tantas pessoas que o Senhor tem iluminado os olhos do coração para não viverem mais debaixo desse jugo mentiroso da lei e das suas lideranças, infelizmente. Agora vamos trazer para o nosso lado aqui, para a galera que está na liderança, para os líderes, para os pastores. Como é que fica toda essa questão? Por que um pastor? Porque tem pastor que se for ler a Escritura, é um homem de Deus. Ele tem, às vezes, um entendimento sobre tudo que a gente está falando. E aí ele não quer falar por algum motivo. Tem outros que não têm a revelação, que realmente acreditam na tradição, enfim. Como é que é essa sua visão dos líderes agora? Traz essa sua visão aí. A visão que eu tenho dos líderes é bem grave, viu? Então, vamos lá. Existem alguns líderes que são muito honestos e muito puros com Deus. Eles apenas não têm a revelação. Então, sabe aquela pessoa, Fê, que lê, mas não entende? Por que eu falo isso? Porque eu também fui muito... eu fui uma pessoa muito dedicada à leitura bíblica, lá no tempo do legalismo, da tradição. Eu também li a Bíblia. Eu via esses versículos todos que eu estou lendo agora, que a gente lê agora, e eu não entendia nada. Eu lia, passava batido, eu não entendia. Por exemplo, o livro de Romanos é um emaranhado, não se entendia nada de Romanos. O livro de Hebreus, Deus me livre, é muito difícil, é coisa de doido. E alguns outros, a gente pulava. Esses livros não são pregados normalmente nas igrejas. Você pega um versículo. Você sabe o que se faz nas igrejas? Todo mundo sabe, né? Quem passou por lá. Pega um versículo, 2 no máximo, e fica sermão costurando inteiro. E dando exemplos, historinhas. Aqueles mesmos testemunhos contados milhares e milhares de vezes. O máximo que acontece é um tal de um apelo que é para as pessoas irem à frente e aceitar Jesus. Todo domingo se aceita Jesus. Só que assim, passaram-se 10, 20 anos da nossa vida, sei lá, e as pessoas estão aí aceitando Jesus todo domingo. Já aceitou uma vez? Acabou. E não é aceitar. Eu quero combinar uma coisa aqui com todo mundo, que nós nunca mais vamos falar aceitar Jesus. Espera um pouquinho. Então, assim, a lei, a tradição é muito chata, ela é muito enfadonha, ela não dá crescimento, só leitinho. São sempre as mesmas histórias. É a mulher da hemorragia, é o ceguinho de Jericó, é o poço de Betesda, enfim, é o servo do centurião. Nós também usamos essas histórias, mas com revelação, com contexto. Elas trazem brilho para aquilo que Deus está revelando. Não ficar em cima só de histórias. Muito bem. Então, existem os líderes que não enxergam, que eles leem, eles não sabem nada da revelação. Agora, o mais grave são aqueles que enxergam, sim, mas eles se camuflam com o sistema. Eles se alimentam do sistema. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Quando a revelação da graça chegou para nós, Deus começa a revelar e depois, praticamente, quase que sozinho, a gente vai lendo a Bíblia e a Bíblia vai falando. E você, meu Deus, isso teve aqui o tempo todo, isso estava aqui, como é que eu não enxergava? Tá aqui. E eu me lembro de uma revelação sobre batismo nas águas, que não existe batismo nas águas na nova aliança, não serve para coisa nenhuma. E a gente não tinha ouvido ainda, o apóstolo Miguel hoje falar sobre isso, não tínhamos lido nenhum livro dele, e a gente lendo a Bíblia, Deus falou ao meu coração. Eu vi os versículos que falava o verdadeiro batismo do Espírito, né? Paulo falando, uma só fé, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Só um batismo. E João Batista dizendo, eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso, batizará com o Espírito. Só há um batismo. E aí, quando a gente descobriu isso, eu me lembro que a minha irmã, a Bispa Silmara, estava na casa dela, lendo a Bíblia também. E era 3 horas da manhã, Fê, quando eu pensei, meu Deus, eu vou ligar para ela, porque eu sabia que era uma outra estudiosa. Eu já tinha discutido isso com o seu pai. Eu vou ligar para ela e vou falar do que eu estou vendo aqui. Aí a gente tinha um código, a gente ligava e deixava tocar 2 vezes.
Se não atendesse, é porque estava dormindo, não dava para atender. Senão a gente pegava logo. Aí, antes de tocar a segunda, tocou uma vez, a sua tia pegou no telefone. 3 horas da manhã. Eu falei, Silma, eu preciso te mostrar o que eu achei aqui na Bíblia. Não existe... Bará. E aí, o que aconteceu? Ela falou, eu também estou lendo, não tem mais batismo nas águas. Eu só quero resumir isso, porque Deus revelou para a gente que não tinha batismo nas águas. Sabe o que aconteceu naquela semana? Nós procuramos a nossa liderança e fomos falar, olha, nós lemos aqui, não tem mais batismo das águas. Sabe o que o líder falou para nós? Vocês estão certas, não existe mais batismo nas águas. Aí a gente disse, uau, yes! Então você vai pregar isso. Você vai acabar os batismos nas águas. Ele disse, não senhora, vocês duas estão proibidas de abrir a boca e falar isso para alguém aqui dentro. Isso no sistema da lei. Imagina, nós acabamos de construir um batistério novo. Você quer matar todo mundo aqui dizendo que não vai ter batismo? Ó, e nos fez calar a boca. Então, por esse exemplo, eu quero mostrar quantos líderes com outros interesses, com outras coisas que não vale a pena nem a gente falar aqui, sabem de tudo isso, mas é melhor trazer o povo ali, preso, cativo, escravizado, como gado de manobra. Essa que é a verdade. E tem a questão também que a igreja, o sistema, né? Eles ficam só pregando Jesus, fazendo apelo, e isso é maravilhoso, não vamos dizer que não. Sim, isso aí é a porta lógico. de entrada. Mas é mais ou menos assim, eles chamam você para entrar, existe um prédio, e você fica assim na portaria, você passa da portaria, e aí você passou ali, pô, legal, conheci Jesus, só que tá tendo uma festa lá em cima, na cobertura, e ninguém te chama para subir pra cobertura, você fica só ali na portaria, fala, mas e aí? E aí, eu quero ir pra festa, eu quero ir lá pro banquete, eu quero ir para aquilo. E eles param ali. Então, para quem tá chegando agora, não fica assustado. Você precisa crescer, você precisa desenvolver, suas células precisam crescer, o seu espírito precisa ser desenvolvido, a sua salvação precisa ser desenvolvida. Então, o leite é bom por um determinado momento, mas não é só de leite que o crente vai viver, vai ficar falando de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, a obra dele está feita, mas existe uma graça, uma sobregraça, existe muitos mais mistérios a ser revelados e uma vida para você viver como cabeça, uma vida para você reinar aqui na terra, não só lá na glória. Então isso precisa ser pregado. E a nossa missão aqui é justamente trazer isso. E como é que uma pessoa, um servo, uma ovelha vai viver isso? Com revelação, com conhecimento. A verdade liberta. Então a gente tem que pregar a verdade. A gente está falando aqui de batismo. Tem uma gente falando, mas como assim não tem batismo? Não tem. Então o que você tem que fazer quando a gente está falando aqui na live? Pega a sua Bíblia. Você tem que ser que nem os crentes de Bereia. Você tem que conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Tudo que a gente fala aqui, abre tua Bíblia e lê na hora. Não fica aí só, nossa, o que é isso? Pega a sua Bíblia aí, abre agora e tudo que a gente for falar, confere. E o que você tiver dúvida, escreve aqui que a gente já responde. Não tem mimimi. Não tem, eu não sei isso aí, não vou falar. O que você quiser, lança a pergunta aí que a gente está aqui para responder. Então eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Deixa eu falar um negócio que é importante, porque assim, se o pessoal está com dúvida de batismo nas águas, de jejum, rudimentos de obras mortas, não tem uma precisa live já disso. Perguntar agora. Tem 2 lives, a da sexta-feira passada e a retrasada. Eu fiz 2 lives às 14 horas, que eu intitulei Respostas em Graça para Perguntas da Lei, que são todas essas perguntas. Como assim? Onde é que está isso? Então, assim, isso está gravado. É só você procurar Respostas em Graça para Perguntas da Lei. Foram 2 lives, estão disponíveis, tá? Lá no YouTube. E nós temos também o Seminário de Doutrinas da Graça de Deus, nível 1. Foi uma imersão. Tá tudo lá, gratuito. Tá tudo lá. Só ver. Então, a gente precisa abrir os olhos, porque existe um sistema aí fora e uma parte do sistema religioso é chamado na Bíblia Sagrada, lá no livro do Apocalipse, de meretriz. A grande meretriz é um sistema religioso, tá? E a Bíblia fala que a meretriz deu à luz filhas. Tem as filhas da meretriz. E muitas igrejas chamadas evangélicas são filhas da meretriz. Estão fazendo comércio com o corpo de Cristo, com a obra de Deus, com as ovelhas de Jesus. E nós temos que falar a verdade. Não podemos nos calar diante de tanta aberração que está aí fora, fazendo dó das ovelhas de Jesus Cristo, que dão o que tem e o que não tem, para comprar uma cadeira no céu, para ter direito a uma bênção, quando na cruz do Calvário o Senhor consumou uma herança que tem 7.000 promessas ou mais, que desdobradas dão quase 32.000 promessas que são meu direito e seu direito. A Bíblia Sagrada diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, isso é de graça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Toma
essa, Então, desavisado. é para reinar em vida. Não é isso aqui, não é teologia da prosperidade. Isso daqui não é teologia da saúde, da cura barata. Isso aqui é valorizar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelos seus filhos. E ninguém tem direito de vender isso, porque foi por graça, foi por amor, não foi por merecimento de ninguém. E nós temos que levantar a nossa voz para dizer: chega desse sistema de meretrício que está aí fora, de campanhas, de vigílias, de montes, de barganhas, de votos, de marchas. Tudo isso é mentira do diabo. Isso é manipulação das ovelhas que são preciosas para Jesus, mas que são massa de manobra, inclusive política, dentro das igrejas. Falei. Eita, Lelê. É isso aí. Vamos que vamos. A produção tá aplaudindo aí. É o seguinte, poderia falar um pouco sobre predestinação. Eu joguei essa aqui porque, assim, não tem como a gente começar a falar da lei, da graça, Não tem. e a gente tá falando aqui de livre-arbítrio. Uma coisa puxa a outra. Uma vez que eu não escolho, quem é que escolhe? Deus. Então, se Deus escolheu, quando ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, os irmãos veem, tudo aqui é sincado, não existe uma coisa pensada. Eu não escolho Deus. Se você for inteligente, você vai começar a entender as coisas. Se eu não escolho, quer dizer que ele me escolhe. Se ele me escolhe, tem um tempo que ele me escolhe. Quando que é esse tempo que ele me escolhe? Antes da fundação do mundo. Aí começa a ficar doida a coisa. Abre a Bíblia agora. Abre a Bíblia aí. Se você é crente, você tem uma Bíblia sempre na tua mão. Não vem com o diabo, não sei onde está. Tinha que estar aí agora. Nós, povo da graça de Deus, ó, temos Bíblia na hora, na hora. Abre a sua Bíblia agora. Em Romanos, capítulo 8, por favor, versículos 29 e 30. Vamos lá. Pé no peito do capeta. Alguém escreveu aí. A Liene está com a gente. Liene, você está no Canadá, Liene? A Vanessa tá aí também. A Vanessa tá aí, eu vi a Vanessa, que delícia, gente. Que delícia essa revelação. Olha só o que diz Romanos. I'm going to speak English now. Ah, vou ler em português, tá? Tô brincando. Elas têm Bíblia em português lá. Diz assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, para tudo, aos que. Português, não precisa nem de revelação nesse momento. Aos que. É um grupo de pessoas, que não é pequeno, não. É como a areia do mar, tá? Como as estrelas do céu. Mas aos que de antemão conheceu, quer dizer que Deus conheceu pessoas de antemão. Antemão, se você for estudar, é antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, isso é de antemão. Aos que de antemão ele conheceu, está escrito, também os predestinou. A esses que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Para quê? Predestino. Ou seja, lá atrás ele determinou que essas pessoas seriam conformes à imagem de seu filho. Você está lendo Romanos 8. É 8 ou 9 que você está? 8:29. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção. Jesus é o primogênito, o primeiro filho entre muitos irmãos. Não são todos os irmãos. Não é muitos. Toda a humanidade Grifa muitos. Que é irmão. Muitos irmãos, tá bem? E agora vem o desfecho maravilhoso. Então, Prepara. aos que de antemão conheceu, continua no 30. E aos que predestinou, aos que ele conheceu, ele predestinou. Só um parênteses aí. O mesmo grupo. Tem gente que fala que não tinha nem a palavra predestinação na Bíblia, né? Não, já ouvi falar. Não tem nem essa palavra. Então tem uns desavisados que usam essa. Mas pode continuar. Estou mostrando então, tá? E essa é a Bíblia igualzinha de todo mundo. Não estou lendo nenhuma versão, não sei da onde não. É a Bíblia que nós usamos, tá bom? João Ferreira de Almeida. Vamos lá. E aos que predestinou, quer dizer que aqueles que ele conheceu em espírito antes da fundação do mundo, ele predestinou. E aos que predestinou, a esses, ele também chamou. Então, quem é que chama quem? Jesus. Deus. É ele que chama, não é o homem que vai até ele, que chama por ele. É ele que chama. Ele chamou e diz, e aos que chamou, a esses também justificou. Quando é que ele justifica? Quando ele salva. Quando ele se apresenta como Salvador, o homem crê, porque recebeu o dom da fé. E por que recebeu o dom da fé? Porque foi predestinado desde antes da fundação do mundo para crer em Jesus. E quando é chamado, é justificado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, selou para a glória eterna.
está feita a obra. Precisa entender que tudo na nossa vida referente à salvação é uma questão de soberania de Deus por predestinação desde antes da fundação do mundo. Eu poderia falar da Bíblia inteira, porque a predestinação é a coluna vertebral da Bíblia. Se você não crer em predestinação, a Bíblia fica assim, ó. É como se tirasse a coluna do ser humano. Não, não dá. Não tem, ela não se sustenta. É a predestinação que dá sentido, significado, entendimento para toda a Bíblia. Por isso que você vai ver que existem duas sementes sobre a terra, filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos de Deus são os predestinados para a salvação. Os destinados para o inferno são os filhos do diabo, é outra semente, é outro povo, não tem parte com Deus. Aí você começa a entender o Deus no Antigo Testamento, que mandava matar, passar o fio da espada, reis, povos inteiros, mulheres, crianças de peito, passa o fio da espada, não deixa nada. Depois você vê um Deus dizendo, não matarás, amarás o teu próximo. Gente, que Deus maluco, o que é isso que acontece? Não é Deus maluco coisa nenhuma. Você tem que entender os propósitos, os desígnios de Deus, as duas sementes sobre a terra, o plano de Deus para o seu povo como nação, os nossos irmãos judeus, em Isaac, não todo judeu que é nação eleita, o plano de Deus da predestinação para os gentios, que somos nós que não temos sangue judeu na veia. Então, assim, amado, nós temos que compreender essas coisas estão na Bíblia. Simples assim. Agora, a gente precisa querer, né? Aprender tudo isso. Vamos lá. Mesmo porque aos que chamam, né? Aqui, voltando no link do que a gente estava falando, é ele que chama, porque nós estávamos mortos. Então, mortos Sim. também não tinha como chamar, tem que ser chamado. Vamos embora. Eu vou pôr uma aqui da Van, que a gente falou dela. Deixa eu ver se vai ficar bom para você ler. Ó, Fê, queria saber desse versículo, nunca sei explicar, em especial quanto ao batismo. Quem crer e for batizado será... Salvo. Salvo, isso. Tá bom. Então, Van, obrigada pela pergunta, tá? Então, assim, vamos entender uma coisa? Antes de eu responder, quem crer e for batizado será salvo, eu quero mostrar, porque agora a compreensão vem... Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Espera aí. Sim, Efésios, anote aí, Van, antes de eu responder o seu, para você entender o processo todo, né? Efésios capítulo 1, versículo 13, tá? Diz assim, em quem também vós, isso está sendo escrito para uma igreja, então isso pode ser para nós que já somos salvos, tá? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ele explica qual é a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Então, a gente tem que ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, né? Aí diz assim, tendo nele também crido no evangelho da salvação. Então, você recebe a palavra, o dom da fé vem por ouvir a palavra. Tendo nessa palavra, nesse evangelho, também crido, aí você crê. Olha o que diz aqui. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, vamos entender uma coisa, Van. Todo mundo precisa entender isso. Que o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele acontece na hora em que a pessoa crê para a salvação. Na hora em que ela recebe o Espírito Santo, porque, na verdade, a salvação, o Salvador, não está na manifestação do Filho na carne. Ele está na manifestação de Espírito Santo. Então, na hora em que a gente crê na salvação em Jesus, o Espírito já está selando. Então, o batismo no Espírito Santo não é um momento posterior, também como a tradição doente inventou, que tem que falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Nada disso tem respaldo bíblico, ok? Outro dia a gente fala sobre manifestação de línguas. Não está ligado ao batismo no Espírito. Batismo no Espírito Santo é um selo espiritual. É a hora que o nosso espírito estava assim, morto, Jesus vem, se une ao nosso espírito e ele é vivificado. E aquele que se une ao Senhor, ó, é um. Não descola, não tem. Por isso, selo. Você está selado, vivificado, você está selado para o dia da redenção. Ou seja, essa cola, vamos dizer assim, do Espírito Santo,
é para sempre, não desgruda, ok? Isto significa que o selo do Espírito Santo é a garantia da vida eterna, que você não vai se perder até você ir se encontrar com Cristo. Você está selado, tem a garantia do teu destino final, que é o céu. Então, entendido isso, que o selo, que o Espírito Santo batiza, porque aqui quando fala selado com o Espírito Santo, vem da mesma origem no grego de batizado, de revestido, tá? De ungido. Então, é a mesma coisa. Ok, agora vamos para a pergunta que você fez, né? Jesus disse assim, aquele que crer e for batizado, será salvo. Vamos lá. Está escrito aí já. Aquele que for batizado, será salvo. Aquele que crer e for batizado, já a resposta está na pergunta. A resposta está na pergunta. Aquele que crer e for... Não tem como crer e não ser batizado. Por quê? É automático. É automático. Só que as pessoas ligam esse batizado com água. Você está entendendo? Não está falando nada de água. Não. Por quê? Sabe por que não pode ligar com água? Porque Jesus estava falando o id. Ele diz, ide, fazei discípulos. O id é depois. Jesus ia subir para o céu, Jesus ia morrer, ia subir para o céu, ressuscitar, ser assunto aos céus, e depois eles iriam. O id é para depois que eles fossem revestidos do alto, com o Espírito Santo. Então tinha que passar Pentecostes, que não tinha acontecido ainda, a promessa do Espírito derramado sobre toda a carne. Então veja bem, o Senhor diz, ide, vocês vão e preguem o evangelho. Quem crer, agora sim, você vai pregar a palavra e quem crer e for batizado, será salvo. Então crer e ser batizado é com o Espírito, não tem nada a ver com água. Ah, meu Deus. Ai, que coisa boa. Então, toda vez que alguém crê, ela é batizada no Espírito Santo. Mesmo porque João Batista que falava mesmo... João Batista que batizava com água, falou quando viu Jesus passando, né? Ali está aquele que... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que eu não sou digno de carregar desatar as sandálias. E desatar as correias das sandálias, dos pés dele. E João Batista diz assim, olha, eu, João Batista... João, último profeta da lei, tá? Vos batizo com água, para arrependimento. As pessoas não sabem, Ivan, que o batismo nas águas não era uma vez, como as igrejas fazem. Toda vez que um cidadão pecava e se arrependia, queria mostrar, porque a lei era externa. Ele ia lá e se batizava. Então, roubei as galinhas lá do vizinho. Eu me arrependo, eu quero mostrar que eu estou arrependido, eu vou lá e passo pelas águas. Ah, agora eu fiz uma malvadeza com um negócio que eu fiz lá, eu roubei, ou eu... Fui no jogo do Corinthians, tenho que batizar. Vou me arrepender, vou me batizar. Então, as pessoas se batizavam toda hora para arrependimento. Era um rito externo. E só de uma tribo dos judeus. Os judeus nunca batizaram nas águas. Você encontra lá toda a lei, todo o Velho Testamento, não tem um judeu se batizando nas águas. Só a tribo dos essênios, da qual João Batista e Jesus faziam parte, é que batizavam nas águas para arrependimento. Uma coisa ali momentânea, ritualística. Ele disse, eu, João Batista, eu humano, João Batista, último profeta da lei, vos batizo com água para arrependimento. Mas virá aquele após mim, aquele que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eles estavam falando, olhem para ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá bem? Então a lei tipifica e a graça é o bem real. Tá? O batismo com o Espírito Santo. E aí Paulo vem com a revelação lá do céu, da boca do justo, e diz, gente, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Fechamos. Vamos pôr fogo no parquinho aí. Vamos lá. E a questão dos católicos, são salvos? Eita, A gente tem que falar assim, a pessoa rotula, né? O católico, o crente, o evangélico. Então, a gente tem que quebrar os rótulos, né? Porque isso aí vira a religião. A gente entende quando fala de católico, lógico que a gente está entendendo que tipo de pessoas são, que frequentam missas, igrejas católicas, enfim, que creem nos santos. Mas a gente tem que entender o que a Bíblia diz, independentemente da religião. Quem crê e for salvo, a gente está falando sobre isso. Por isso que eu lancei a pergunta da abençoada Tata aí, Tatá. Porque independentemente, tem muita gente que está às vezes na igreja evangélica aqui, crente, na comunhão dos santos, e é o que a gente falou, e não vai para lá. Quem sabe disso? Só Deus sabe. Só Ele sabe quem são.
Posso falar uma coisa assim, responder honestamente, tá? Eu vou te dar duas respostas, não, vou te dar uma resposta com duas partes. A primeira é bem assim, alguém até colocou por aqui, não sei se foi o Bispo Ricardo. Lá em João 10, o Senhor diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O que nós sabemos é que quem é ovelha, quem é para salvação, não vai ouvir importa a voz. quando, vai ouvir a voz de Jesus chamando. E vai acontecer tudo isso que a gente explicou até agora. O Espírito vai nascer, vai ser selado e vambora. Pode estar no tremedal de lama, nos pode infernos. Pode estar tocando os tambor lá. Pode estar lá na macumbona, lá, pode estar chupando sangue de pescoço de frango no cemitério. Mas nós sabemos... Não fala isso não, senão vem o Covid aí. Vem os morcegos. Pode estar fazendo trabalho de macumba na mata, pode estar na bruxaria. O que nós sabemos? Que se é para a salvação, vai ter uma hora que Jesus fala, esse é meu, Venha. meu. Ele vai buscar lá, ele chama e ele resgata. Porque a Bíblia diz que ele larga as 99 e vai buscar aquela que está perdida. E essa perdida pode estar nos quintos dos infernos que Jesus vai lá pegar. Esse quinto dos infernos, entenda qualquer lugar. Entenda o espiritismo, a igreja católica, a igreja evangélica mentirosa, as seitas todas estão por aí. Onde estiver, Jesus vai e resgata as suas ovelhas. Agora, tem uma coisa que a gente tem que falar aqui. Jesus não resgata as ovelhas para elas ficarem na idolatria. Isso não existe, tá? Lá no livro de Apocalipse, quando Jesus fala da grande meretriz, ele se refere, na verdade, a revelação se refere a um sistema que está sobre todo povo, língua e nação, que domina sobre os reis da terra. Está falando explicitamente da igreja católica, da igreja romana. Roma, tá? Né? De Roma. O Papa. A Roma apóstata, o Papa, enfim, está falando tudo isso, tá? Então, vamos lá, continuando. O que acontece? Lá no meio de toda aquela descrição de Apocalipse 17 e 18, tá? 2 capítulos do livro do Apocalipse, falando do meretrício, lá no meinho diz assim, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices das suas más obras. Então, assim, quando o Senhor se revela, alguém... Gente, deixa eu falar para vocês, eu estava lá. Eu não nasci em berço evangélico. Eu nasci em berço católico, de missa, de convento, de freira, de padre, de nome do Pai, de crer em Deus Pai, de rezar todos os dias aquela coisa daquele rosário, daquele tercinho, e de fazer novena e trezena e procissão. Tudo que um católico faz, eu fiz na minha vida, tá bem? Então, quando Jesus se apresenta, ele revela a verdade. E aí, quando você vai ler a Bíblia de verdade, não aquela que é pular dos versículos, mas se você vai ler a Bíblia, o primeiro mandamento, a igreja romana já mudou. Já enfiou um outro. Não, se você não precisa nem ler a Bíblia. Na escola, você estudando a história da igreja católica, aí você já sabe que é uma como é que foi. Uma sangueira toda. Mas assim, a Bíblia diz... Tá tudo errado. Então, inventaram uma outra história, enfim, não vamos entrar nessa questão. A verdade é que eu estava lá. Jesus se apresentou e eu pensei, meu Deus, o que é isso que eu estou vivendo? O que minha família me ensinou? O que esses pais... É aí que eu pirei na batatinha mesmo. Aí eu falei, uau! Foram 18 anos da minha vida falsos, mentirosos, totalmente ridículos, ridiculamente em pecado, na base da idolatria, beijando o pé de santo, como chama aquilo? Aqueles batina de padre, atravessando a roupa, pedir bênção, etc. Eu não estou falando de faltar o respeito, eu estou dizendo da cegueira espiritual. Então, se você me pergunta a questão dos católicos, com certeza tem muita gente lá dentro do sistema que é eleito de Deus. E vai ser chamada uma hora pelo Senhor, como eu fui e tantas outras pessoas que estavam no catolicismo. Agora, uma vez tendo os olhos iluminados, você sendo liberto da cegueira e da mentira espiritual, você vai saber que ali não é o seu lugar. Com certeza não permanecerá. Porque se permanece lá, você está em pecado contra os próprios mandamentos, princípios bíblicos. Pronto. Sai dela, povo meu. A gente está falando do batismo e a gente nem falou do ladrão, né?
deixar a pergunta. Que legal, o ladrão na cruz, né? Quando a gente tá falando do batismo, né? Será que ele se encontrou com Jesus à tarde lá, naquele dia no paraíso, Fê? O que você acha? Eu acho que sim. Você acha que Jesus mentiu para ele? Não, eu quero saber se ele se batizou antes de ir pra cruz. A gente tá falando da... Pode falar. Com certeza antes da cruz não, porque ele não tinha se arrependido. Ele se arrependeu e pediu e reconheceu Jesus como Senhor e Rei ali na cruz, né? Mas interessante é que Jesus não falou para ele: cara, foi mal, não tem nenhuma piscininha por aqui, não tem nenhuma pia, nada para você se batizar, não vai dar para eu te encontrar. Tira os pregos da mão, dá uma pulada ali, depois a gente conversa. E aí? E aí? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê, Fê? Porque Jesus disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Basta crer. Só Jesus conhece o coração. Então, só para a gente fechar todo o raciocínio, o ladrão na cruz, na hora que ele creu, aconteceu tudo isso que a gente falou. Menos o selo do Espírito. Porque o Espírito ainda não havia... Porque Jesus estava presente. Sim. Então, o Espírito Santo só se manifestou quando depois saiu a manifestação de Jesus como filho. Então, aí ele veio, ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como? Na manifestação do Espírito Santo. Tá? Mas a verdade é que aquele ladrão foi salvo por Jesus ali, tá? Em loco. Porque ele creu. Porque ele creu. Simplesmente porque ele creu. E, com certeza, naquele mesmo dia, os dois estavam juntos no paraíso. O Bispo Ricardo diz: de Abraão até os profetas, ninguém se batizou. Isso mesmo, Bispo Ricardo. Ninguém se batizou no Velho Pacto. O batismo não era nem um ponto dos 613 pontos da lei. Jesus só se batizou para não ficar nada, nem da tribo dos essênios, um pontinho de fora, para que ninguém tivesse que fazer nenhum ritual. O batismo, fora com o batismo nas águas, é ritual que não serve para nada. Vamos lá. O que é o da Márcia? Deixa eu batizar você aí. Vai. Você é terrível, cara. A Marjorie manda assim: boa noite, bispo, os pés no peito. A gente tá terminando, viu? Tem mais 15 minutos. Então você corre aí. Sobre a expressão filho do homem, sendo que Deus não é homem. Sim, mas quando Jesus se manifestou, ele se manifestou como homem. Como então, homem. Assim, só para a gente também arrumar um erro doutrinário, Marjorie, que é herdado aí, as pessoas, na tradição, eu aprendi isso lá atrás, né? Que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Mentira, tá? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nada de pela metade. Jesus nunca foi metade de nada, ok? Então, assim, Jesus é chamado de filho do homem porque ele assumiu a minha e a tua semelhança, tá? Eu quero achar aqui em Hebreus, que fala que assim como nós somos a imagem e semelhança em espírito dele, ele assumiu como carne e sangue a nossa semelhança. Por isso, principalmente em Mateus eu acho que é o que mais chama Jesus de o Filho do Homem, no sentido da humanidade de Jesus. Mas ali, espiritualmente, né? Em espírito, ele era 100% Deus. Tá bom, Márcia? Quando Jesus voltar e arrebatar as ovelhas, haverá ovelha que não terá essas revelações? Sim. Sim. Jesus vem buscar a sua noiva. A sua noiva. E fazem parte da noiva todos os salvos por Jesus Cristo. Nem todos os salvos terão os olhos iluminados para compreender o que é o pacto da graça de Deus, porque não vão viver por fé. Tem muita gente que vai continuar vivendo salvo como pelo fogo. Paulo diz que são pessoas que vivem a salvação aqui, mas é difícil, que sai chamuscado, queimadinho, pagando preço tremendo e não sabe que não precisa pagar preço algum, porque Jesus pagou todo o preço no nosso lugar. Tá bom? Então, quando Jesus voltar, vai arrebatar todos os salvos. Okay? Quem que vai ficar? Tem um povo que vai ficar, que vai na segunda chamada. Quem que vai ficar? Aqui, Jesus vem buscar a sua noiva. Então, nenhum gentil predestinado para a salvação
vai ficar aqui, porque todos já terão sido salvos. Jesus disse que não voltaria até que fosse cumprida a plenitude dos gentios. Isso significa que todos os gentios predestinados têm que ser salvos para Jesus vir buscar a sua noiva. O último foi salvo, Jesus vem e leva a sua noiva. Quem que fica aqui? Todos os ímpios, os filhos do diabo. Então, tudo aquilo que é descendência de Satanás é gente, tá? E os nossos irmãos judeus. Então, aquele povo que você ouve falando que vai ser difícil, que vai ter a tribulação, que não vai poder se deixar marcado pela besta, e papapá, são os judeus que vão ter que crer em Jesus no meio da tribulação. Uhum. Eles são os da segunda chamada. Eles são da segunda chamada. Oh, meu Deus. Vai a primeira lista da FUSVEST e os judeus ficam para a segunda. Gente, para Marjorie, tá? Hebreus, Marjorie, 2,14, tá bom? Aquela resposta mais respaldada diz assim: visto, pois, que os filhos, tá falando de nós, têm participação comum de carne e sangue, quer dizer que nós éramos espíritos, mas nós todos, agora como filhos de Deus, temos uma participação comum de carne e sangue, nós temos um corpo, tá? Então diz assim: destes de carne e sangue, também ele, Jesus, igualmente participou. Então Jesus também participou de carne e sangue para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus precisava ter um corpo, precisava ser como eu e você no corpo, para que ele assumisse o nosso lugar e destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, que não tem mais poder sobre a nossa vida. Ok? Muito Catargel. Bom. Isso é Hebreus 2,14. Catargel. Uau, grego mesmo, hein? Mano, eu sou poliglota. Fui alfabetizado no hebraico, aramaico. O negócio da segunda chamada, gente, ele tá falando do povo judeu, que não vai subir com a igreja, vai ficar na tribulação. É que é muita coisa pra gente falar hoje. Sim, né? olha, alguém tá perguntando aqui, o Diego, os judeus messiânicos? Sim, os judeus que vão crer no Messias no meio da tribulação, isso mesmo, tá bom? Mas então, aqui, ó, vou pegar essa aqui, ó. Mas a palavra diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim. O versículo é assim: ninguém vem ao Pai se não por mim. Não é ninguém vai. Se Jesus falasse ninguém vai, ele estava dizendo, outro. Eu sou um e o Pai é um outro lá em cima, entendeu? Ele não falou nada disso. Ele disse assim, ninguém vem ao Pai se não por mim. E o versículo de baixo diz, eu e o Pai somos um. Tome, filho. Aleluia. É só ler. Olelê, olelê, olelê. Ele estava dizendo, eu sou o Pai. Dá tempo de eu contar a historinha do Filipe? Filipe estava com Jesus, era um dos discípulos, né? E Jesus fazia milagres, Jesus fazia isso, fazia aquilo, multiplicava pão, peixe, andava sobre as águas, curava os leprosos, fazia os paralíticos andar, falava do reino dos céus. E Filipe chegou para ele um dia e falou, aqui, Jesus, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Diz assim, Filipe, sabe o que vem agora? Há quanto tempo? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Essa é para fechar com chave de ouro. Filipe queria que Jesus mostrasse quem? O Pai. O Pai. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus olhou para ele e disse, Filipe, desavisado. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Sabe quem estava falando com Filipe? O Pai. Ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos pelas mesmas obras. Quer dizer, se é difícil entender isso, se é muito difícil, pelo menos crê porque nós falamos a mesma coisa e fazemos as mesmas obras. Ou seja, eu e o Pai. Ele não disse, eu e o Pai somos dois. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. Ele disse, eu e o Pai somos uma única pessoa. Acho que a gente podia fazer uma live falando de Trindade, né? Falando contra a Trindade, né? Igual você explicando... fez a falsidade do livre-arbítrio, a falsidade da Trindade. Podemos. Nossa, essa daí... Mas deixa aqui o gancho. Triunidade, tá? Que o pessoal já abrir a mente. Nada de Não Trindade. existe Trindade. Senão estaríamos contra a Escritura, acreditaríamos em 3 deuses. E aí Sim, nada de 3 deuses. A gente seria pecador, politeísta, 3 deuses, 3 pessoas, 3 tronos no céu. Uau! Quanta heresia! Nada disso. Um trono no céu com uma pessoa sentada. É o seguinte, a gente vai encerrar. O pessoal que está chegando agora, não fiquem assustados. Eu sei que é muita coisa diferente que você pode estar ouvindo. Fala, mas está tudo diferente do que eu sempre ouvi. É assim mesmo. Chegou a hora de você conhecer
a verdade que liberta. E tudo que você pede para Deus e intimidade talvez seja a resposta às suas orações dessa live. Verdade. Você tem mais conhecimento, Deus está se revelando a você, está usando as nossas vidas aqui, mas você está vendo que a gente está lendo a Bíblia, não estamos trazendo nenhuma filosofia humana, tudo que a gente falou, mandamos você abrir a Bíblia aí. Então, nosso ministério é mais ou menos assim, nós conferimos coisas... Não. É assim mesmo. Mais ou menos é uma forma de dizer, é nessa linha. Nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais, sejam todos bem-vindos. Tem muito material no YouTube, você pode entrar lá no YouTube, @CristoViveSP, tem todos os estudos de seminários, doutrinas, todas por vídeo, você vai conseguir achar muita coisa lá. Tem os cultos, então continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, que a gente vai dar muito conteúdo, porque essa é a nossa missão, é levar a verdade, levar a graça de Deus. Queria agradecer a Bispa Solange aí, minha mama, por mais uma live juntos. Minha amada, eu vou orar por todo mundo, para que os olhos do Espírito sejam iluminados, vocês sejam tão felizes quanto nós somos hoje. Ó, a água que jorra do trono, a palavra de Deus, são as águas que jorram. Que ótimo. Manda o print aí, marca a gente pra gente se ver, pra gente comentar aí nos stories todo mundo. Põe no seu stories, vai ficar 24 horas. Não precisa postar no seu feed, só pra gente se conhecer, pra eu mandar um pezinho com um foguinho pra você. Uma vez, Man, você quer orar, fazer alguma coisa aí pra encerrar? Eu quero declarar que o espírito da revelação, da graça, vai alcançar pessoas através dessa live, das lives que eu fiz sobre respostas em graça para perguntas da lei, sobre o nosso seminário de doutrinas da graça de Deus que está no YouTube. Eu creio que as pessoas vão participar de uma vida plena por conhecerem a sã doutrina, a doutrina saudável, que é a doutrina da genuína graça de Deus. Assim eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Até mais. Obrigado, Obrigada, filho. Obrigada por tudo. Você teve o prazer de estar comigo na live. Parabéns. Amém.